Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Jana mais uma vez e hoje vamos falar sobre 10 passos para que o TCC de vocês não seja a hora do pesadelo e sim que seja um lindo filme romântico. O que vocês acham? Bora comigo? Pessoal, para muita gente, o TCC é realmente a hora do pesadelo. É um Fred Krueger. Ai, pô, cara, às vezes eu não vou nem tirar a razão, porque tem situações e situações em que realmente, cara, o desenvolvimento do TCC é de fato muito penoso mesmo. Mas não precisa ser assim. E aí, o que a gente deve fazer então para desenvolver o TCC de uma forma mais tranquila e encarar ele como um sonho e não como um pesadelo? Afinal de contas, ninguém quer ter um Fred Krueger do lado, né, pessoal? Não precisa ser feio, então vamos lá. Iniciar o TCC o quanto antes. Pois é, pessoal, esse é o passo 1. E esse é um passo importante porque é o seguinte, o que acontece? Eu falo me incluindo, tá? Porque eu também sou aluna, eu entendo muito bem a cabecinha de vocês. E às vezes a gente já fica sabendo do TCC, sei lá, desde o início da graduação, né? Que geralmente tem aquelas aulas inaugurais e aí a gente sabe que precisa entregar um trabalho de conclusão de curso, mas como todo estudante, tô brincando, não vou falar todos, tá? Porque tem raras exceções, mas geralmente os alunos tendem a deixar sempre para a última hora, né? Então, assim, ficou sabendo, comece a planejar. Claro, mas Jana, eu comecei a graduação agora, eu não sei nem o que eu quero fazer do TCC. Calma aí também, né, gente? Eu tô falando assim, comece o quanto antes possível, tá? Geralmente, né, eu vou tirar por base a minha graduação em agronomia, né? Nós dividimos o trabalho de conclusão de curso em quatro semestres, tá? Então, foi por fase. 4 semestres equivale a 2 anos, então nos 2 últimos anos a gente já tinha uma noção do que gostava de fazer e poderia começar já, poderia não, deveríamos começar já o planejamento do trabalho de conclusão, tá? Então, assim, se eu fiquei sabendo faltando ali 2 anos para concluir, quando que eu devo começar? Assim que eu fiquei sabendo, entendeu? Então, assim que possível, comecem a desenvolver o TCC de vocês para não deixar para a última hora, tá? Deixar para a última hora, gente, é roubada das feias. Não façam isso, tá bom? Passo 2. Bom, já sabemos ali que, né, precisamos entregar um trabalho. Nós já temos uma noção do que gostamos e do que não gostamos de fazer. Vamos escolher um tema, então, afim, um tema que seja bacana, que nós tenhamos prazer em estudar. Então, o segundo passo seria escolher um tema que te encante, um tema que te fascine, um tema que te dê curiosidade de aprofundar, de estudar mais sobre, né? Um tema que você, assim, queira de alguma forma contribuir para que a ciência cresça, sabe? É aquele tema que te instiga mesmo a ir para frente, a desenvolver novos trabalhos, pesquisas, ler mais. Então, quando a gente trabalha num tema que a gente gosta, o TCC ele fica muito mais tranquilo, porque, de certa forma, dá prazer, né? É prazeroso a gente estudar alguma coisa que a gente goste, que a gente tenha afinidade, que a gente tenha curiosidade, que a gente queira mudar de alguma forma aquela área, aquele assunto, né? Tipo, enfim, a gente tem vontade de mudança. Então, quando a gente gosta muito do tema e se instiga automaticamente o nosso senso de pesquisa, né? E aí a gente começa a investigar de forma bem profunda e isso é muito construtivo, muito gostoso de fazer. Tá? Então, passo 2 é esse. O passo 3, claro, né?
Já tem um tema que você tá afim, e aí você começa a pesquisar sobre o tema. Essa pesquisa, pessoal, que é o passo 3, seria uma pesquisa para a gente começar ali a identificar os famosos gaps de pesquisa, as famosas lacunas. O que seria isso? Bom, eu tenho aqui um histórico de tudo que já foi feito relacionado a esse tema e, ao mesmo tempo, os trabalhos trazem coisas que ainda poderiam ser feitas, que devem ser feitas para melhorar alguma coisa dentro dessa área que vocês escolheram estudar, né? Dentro desse tema. Então, esses são os gaps. Os gaps são tudo que ainda não foi feito e que precisa ser feito, né, para conseguir avançar a fronteira ali do conhecimento, avançar na ciência dentro desse tema, né? E é com esses gaps que a gente trabalha no TCC, tá? E eu tô falando isso TCC de modo geral, tá, pessoal? Pode ser na graduação, pode ser no mestrado, no doutorado, tá? Os gaps, eles são importantes para isso, porque os trabalhos, eles trazem esses gaps. Eles trazem desafios que precisam ser enfrentados dentro dessa temática. E aí, o que a gente faz? A gente, se eu sei que tem esse gap, vou trabalhar em cima dele, então. Né? Por quê? Porque a gente sabe que vai ser uma contribuição importante, certo? Então, pesquisar sobre o tema com aquele olharzinho crítico, aquele olhar, assim, atento aos gaps de pesquisa, tá? Seria o passo 3. O passo 4... procurar um orientador. E aí tem uma série de vídeos que falam sobre como abordar um possível orientador, que eu recomendo que vocês assistam com muito carinho, tá? Porque é importante. É muito importante o orientador. Porque assim, pessoal, a gente tem um tema, mas a gente também precisa ter uma orientação, preferencialmente, de alguém que tenha a mesma afinidade que você tem, né? Que trabalhe com a mesma temática. Por quê? Vamos lá, se eu gosto de solos, mas o meu orientador trabalha com ar, por exemplo, dentro da grande área de ciências ambientais é possível, né? Porque ciências ambientais a gente fala de múltiplas disciplinas trabalhando juntas. Mas se eu gosto de solos e o cara trabalha com ar, a chance de dar conflito ali é bem grande, porque a pessoa não entende da área que eu quero trabalhar, que é solo, né? A pessoa trabalha com atmosfera, e aí, né? O orientador, ele sempre tende a vender a ideia de trabalhos que ele já desenvolve, isso é natural, né? Porque é muito complicado para o orientador, para o pesquisador que já atua há tantos anos, muitas vezes, né, em uma área de pesquisa X, mudar a área de pesquisa para agradar, digamos assim, o orientado. Isso não acontece, pessoal, tá? Então, assim, procure um orientador disposto a ajudá-los com a temática escolhida por vocês. Procure um orientador que trabalhe com o mesmo tema. Isso vai ajudar bastante, tá? E aí, mais uma vez, sugiro que vocês assistam a série de vídeos sobre orientadores, porque tem muitas dicas legais lá de como escolher, de como abordar, né? E eu sugiro que vocês assistam esses vídeos, porque de fato é importante, tá? Tão importante quanto a pesquisa é o orientador, porque é a pessoa que vai estar junto com a gente na defesa, é a pessoa que vai nos orientar ao longo de todo o trabalho. É muito importante que a gente tenha uma relação saudável com a pessoa, né? E para isso eu dei algumas dicas que vale muito a pena vocês assistirem nos vídeos, tá? Ok. Outra coisa que o passo 5, ele é muito importante, e eu chamo a atenção aqui porque esse passo, ele é muito negligenciado, tá? Que é o planejamento da execução. A gente acha que está com tudo sob controle, que a gente não precisa colocar, por exemplo, num planner ou num papel, num Word, no Excel, enfim, as etapas, as entregas, os prazos, né? E a gente acaba se perdendo muito no processo por conta da falta de planejamento, tá? E, gente, eu falo por mim, a falta de planejamento atrapalha demais da conta, né? Uma pesquisa que poderia ficar com uma qualidade, assim, superior, a gente se sente mal, eu falo
Eu passei por isso, né? Porque a falta de planejamento fez com que eu, me atrapalhou a qualidade do meu trabalho. Eu sei que eu sou totalmente capaz de fazer um trabalho muito melhor, mas eu não fiz porque faltou planejamento. Então, se preocupem sim em colocar todas as etapas, todos os prazos, tudo que vocês precisam entregar, tudo que vocês precisam concluir para defender o TCC tranquilo, tá? E aqui eu não tô falando só de escrita, porque tem gente que desenvolve TCC prático, tá? Então tem, para essas situações, tem que planejar pesquisa, né? Coleta de dados, análise, depois a escrita, enfim, são várias fases a depender do tipo de trabalho que vocês estão fazendo que precisa ser planejada. E se mal planejado, corre o risco de não dar tempo de defender no prazo, e isso implica implica atrasos, né? Que é o que a gente não quer, a gente quer defender no prazo correto, certo? Para se formar o mais rápido possível. Então, cuidado com isso. Planejamento é fundamental, tá? Belezinha. Outra coisa, metodologia. E aqui, pessoal, eu incluo todos os tipos de TCC, tá? Porque mesmo que seja uma revisão narrativa, que é um tipo de revisão de literatura mais simples, existe uma metodologia para ela, né? É muito importante que vocês conheçam muito bem a metodologia que vai ser aplicada no trabalho de vocês. Sendo ela prática, sendo ela teórica, não importa. Jana, eu vou fazer uma revisão narrativa, existe um método. Jana, eu vou fazer uma revisão integrativa, existe um método. Jana, eu vou fazer sistemática, existe um método. Jana, eu vou fazer um estudo de caso, também existe um método. Eu vou fazer uma pesquisa aplicada, uma experimentação, existe um método. Então, assim, gente, conheça muito bem o método, porque isso é uma coisa que puxa muito lá na banca na defesa, né? Eu vou trabalhar com experimentação, conheça muito bem o processo de amostragem, sabe? Conheça muito bem o processo de coleta, de análise, de interpretação, né? Então, assim, a metodologia, ela é muito importante e eu repito, sim, sempre que eu falo de método nos vídeos, eu falo que a metodologia, ela precisa ser reproduzível. O que é isso? Se um pesquisador de um outro lugar, de uma outra cidade, de um outro país, lê o trabalho de vocês e quiser replicar, ele vai olhar a metodologia, ele vai ler o que está escrito ali e vai conseguir desenvolver o mesmo trabalho. Esse é o intuito do método, da metodologia, tá? Então, é muito importante que na hora de escrever, aliás, antes de escrever, é importante que durante o desenvolvimento do trabalho vocês conheçam muito bem o método, tá? Porque um método aplicado mal feito, ele desanda com toda a pesquisa, tá? Pode desacreditar todo o resultado que vocês acharam, tá? Então, assim, cuidado com isso, né? E na hora de escrever, escrevam de forma muito clara como foi o passo a passo, e eu ainda acrescento uma dica a mais, que é uma coisa que eu, como revisora de artigos, sempre peço. Incluam ali um passo a passo em forma de fluxograma. Eu acho... Claro, gente, vamos ter, né... Trabalhos de revisão de literatura, às vezes, não precisa. Mas se for um trabalho de cunho prático, de experimento, de pesquisa aplicada, eu super sugiro que vocês incluam um fluxograma com os passos metodológicos. Quem lê agradece, porque a gente bate o olho ali e já sabe exatamente o que a pessoa fez por alto e depois lê os detalhes no texto, tá? Então, uma diquinha extra aí para quem tá fazendo pesquisa de experimento, pesquisa mais aplicada, tá? Ok. Outra coisa que é importante, né? Para o sétimo passo, que é bem importante também, é a questão das normas técnicas, né, pessoal? É muito importante que a gente escreva o TCC conforme as normas exigem, né? E cada instituição tem a sua norma. Algumas seguem à risca a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Outras instituições, elas
mescla um pouquinho, mantém algumas coisas da BNT e outras coisas são mais próprias da instituição. Então, é muito importante que vocês conheçam as normas de formatação do trabalho e sigam a norma, tá? Porque isso lá na defesa vai fazer muita diferença. Vocês podem perder um tempo de retrabalho para colocar as coisas em ordem e até correm o risco, em alguns casos, de reprovar por conta dessa questão das normas. Então, tomem cuidado e considerem isso bem importante também. Esse seria o passo 7. Passo 8, tão importante quanto as normas, é não copiar nada do coleguinha, tá? Plágio é crime, plágio reprova, plágio é muito sério. E mais uma vez eu repito, dentro do canal tem muitas aulas, muitos vídeos do professor Douglas falando sobre o plágio. E eu sugiro muito que vocês assistam com muita atenção, com muito carinho, porque isso é a maior causa de reprova de TCCs que a gente tem. É o plágio. É você copiar trechos, copiar partes de outros trabalhos e colocar ali no seu trabalho como se você tivesse escrevido aquilo e, cara, isso é crime. Tomem cuidado com isso. Plágio é crime, tá? Procurem saber o que é plágio, o que não é plágio, como fazer citação direta, citações indiretas, para não correr o risco de reprovar e até sofrer outros tipos de penalidades por conta do plágio no trabalho. Então, cuidado, pessoal. Isso é muito sério, né? Passo 9, que eu comentei em um vídeo também, sobre a importância de salvar o trabalho de vocês em vários locais diferentes. Nuvem. Salvem o trabalho de vocês em nuvens. Dropbox, OneDrive, Google, G-Drive. Salvem na nuvem. Salvem no pendrive. Salve no HD externo. Salve no computador. Salve no computador do colega. Salve no computador da instituição de vocês. Salve em vários lugares. Mande por e-mail. Também é uma boa. Eu fiz muito isso no mestrado. Então, assim, tenham sempre o backup dos arquivos de vocês. Por quê? Porque, cara, na hora que a gente tá defendendo, no final ali que a gente tá encerrando o trabalho, acontecem algumas coisas. Tipo, o computador dá problema, né? O computador para de funcionar, você precisa formatar a máquina e aí não conseguiu fazer o backup. Gente, isso é muito sério. Não corram esse risco. Salvem tudo quanto for local possível. Salvem tudo que vocês precisam para desenvolver o TCC de vocês. Em um outro vídeo eu também dei dicas sobre como fazer uma organização mínima, tá? Desses arquivos que vocês usam no desenvolvimento do trabalho, tá? Para vocês não se perderem e poupar tempo também, certo? O 10, passo 10. Gente, façam o melhor que vocês puderem fazer. Façam sempre o melhor que vocês puderem fazer. Não é meia boca, façam o melhor que vocês têm conforme a circunstância, né, conforme o tempo que vocês têm para desenvolver o trabalho. Eu sei que existe, nossa, acontecem muitos imprevistos, muita coisa, a vida da gente é cheia de altos e baixos, acontecem coisas inesperadas, coisas que mudam as prioridades da gente, é perfeitamente compreensível, é normal, somos humanos e tá tudo bem, tá? Mas, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, façam sempre o melhor que vocês puderem fazer. Isso é muito importante, tá? Pode não estar perfeito, porque o texto nunca vai estar perfeito, tá, pessoal? A gente evolui tanto que cada hora que você pega o texto que vocês escreveram para ler, vocês vão notar que, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo. Por quê? Porque a gente está em constante evolução. Então, eu não tô falando de perfeição, eu tô falando de fazer o melhor, né? Coloquem o melhor de vocês no TCC, tá? Eu vou fazer uma recapitulação com vocês, né? Olha só, o passo 1. Iniciar o TCC o quanto antes. Soube o que tem que fazer? Comece já. Comece já sem enrolação.
Passo 2, escolher um tema que vocês gostem, que vocês tenham afinidade, que vocês realmente queiram estudar mais a fundo sobre. Faz toda a diferença. Passo 3, pesquisar sobre o tema, principalmente pesquisar sobre possíveis gaps de pesquisa. Quais são as lacunas, o que ainda não foi feito dentro do meu tema, que eu posso contribuir aí para aumentar, para avançar a ciência dentro da minha temática, tá? Isso envolve o quê? Pesquisa sobre o tema, pesquisa em gaps, pesquisa em lacunas, pesquisa em desafios propostos por outros autores, né? E se inspirem nisso para escrever o TCC de vocês. Passo 4, orientador. Escolha um orientador que trabalhe com o tema que vocês gostariam de trabalhar. Tá? Escolha um orientador bacana. E aí, relembrando, tem um vídeo sobre a questão dos orientadores, super recomendo que vocês assistam. Passo 5, planejamento. Planejem todos os passos do desenvolvimento do TCC, independente do tipo dele. É estudo de caso? É experimento de campo? É revisão? Não importa. Tá? Existem prazos, existem entregas, existem metodologias e isso precisa ser planejado para vocês evitarem, tá? Evitarem possíveis atrasos, né? Para lidarem melhor com possíveis imprevistos que podem acontecer aí durante o percurso. Tudo que é planejado não sai caro, então planejem. Passo 6, estudar bastante a metodologia que vocês estão aplicando no trabalho de vocês. Conheçam muito bem o método que vocês estão usando para desenvolver o trabalho de vocês. O passo 7 envolve a questão da formatação. Prestem atenção nas normas que a instituição exige. Escrevam o trabalho de vocês conforme as normas. Evitem retrabalho, tá? Em muitos lugares, isso pode até reprovar. Cuidado! Se existem normas, as normas precisam ser seguidas, então sigam as normas da instituição, certo? Passo 8, muito importante, cuidado com plágio. Plágio é crime, plágio é copiar de outros autores, copiar trechos, copiar trabalhos de outras pessoas e falar que é de vocês. Isso é crime, isso reprova, isso causa penalidades assim muito sérias. Não paguem para ver, pessoal. Plágio é muito sério e o canal tem vários vídeos que falam muito bem sobre esse assunto e eu recomendo muito que vocês assistam, tá? Passo 9. Gravem os arquivos que são importantes para o desenvolvimento do TCC em vários locais diferentes. Nuvem, pendrive, computadores diferentes. Mandem por e-mail, salvem tudo quanto for lugar possível para que vocês tenham esse backup. Aconteceu um problema com o computador, vocês têm isso disponível em outros locais, tá? Parece besteira, mas vão por mim, essa dica é valiosa. Passo 10, façam o melhor que vocês puderem fazer, tá? Pode acontecer muita coisa, façam o melhor que vocês puderem fazer. E pessoal, são esses os 10 passos para que vocês não transformem o TCC de vocês num Fred Krueger, certo? E que isso não seja um pesadelo, e sim um sonho, o sonho de se formar, o sonho de conquistar o título, o sonho de conseguir um trabalho bacana depois, tá? Então, com esse foco, façam o melhor que vocês puderem fazer durante o TCC de vocês, porque sim, é uma fase muito importante da nossa vida, tá? Necessária também, senão não estaria na grade, né, curricular da gente. Então, aproveitem a fase, ela não precisa ser penosa, ela pode ser prazerosa, tá? Sigam as dicas e será sucesso, tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês, espero ter ajudado. Quem tá assistindo o TCC, quem está desenvolvendo o TCC, compartilhem com outros colegas que estejam na mesma situação. Qualquer dúvida, comentem, coloquem aí nos comentários e a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!